Eita, que chegou o dia, passou rápido, tempo para mais um podcast. A gente dá aquele bom dia, boa tarde, boa noite, com um sorriso nos nossos lábios, que embora você não veja, mas você está sentindo pela nossa voz, né, doutora Esli? Porque, aliás, se você nunca viu, eu quero te incentivar uma coisa. Você só está ouvindo a voz do doutora Esli? Procura uma imagem da doutora Esli na internet. Você vai ver que ela é a dona do sorriso mais bonito que eu conheço. É aquele sorriso que abraça, que envolve, que traz alegria e sem contar aquilo que Deus derrama sobre ela e dela transborda sobre nós. Doutora Esli, como é bom a gente estar junto. Parando por aí, Marcela Massa, não precisa disso Não. não. Mas é sim, afinal de contas, olha só, quem está acompanhando a gente, e tem muito podcast bom aqui para cima ou aqui para baixo, dependendo de onde é a ordem da sua plataforma de streaming, mas nessa série que a gente está falando sobre o gafanhoto, a gente falou sobre o que é o gafanhoto, o que ele pode comer da nossa vida, qual o resultado desse ataque faminto do gafanhoto sobre nós, como a gente pode se proteger, como também a gente deve fazer para não alimentar gafanhotos, porque às vezes a gente está alimentando, mas hoje ficou a pergunta. O ataque do gafanhoto, aquela nuvem de gafanhoto veio. O resultado é destruição. Você olha para um lado, olha para o outro, destruição. Desesperança. Mas aí fica a pergunta, tem como ser restituída, doutora Esli? O nosso Tem. ouvinte aqui do podcast tem como ser restituído desse ataque do gafanhoto? Claro que sim. Sabe que a gente estava falando da última vez, né, de que a gente já leu o final do livro, né? A gente já sabe como é que a história termina, e o final da história é muito boa, e no final dessa história nós vamos ter uma restituição total, completa e maravilhosa. Então, mesmo que nessa vida, às vezes, as coisas estão complicadas, a gente sabe, né, que a gente não vive só para essa vida. As pessoas ficavam, não, porque só fica pensando no céu, não sei o que mais. Eu, às vezes, fico pensando mesmo, sabe? Depois que eu te falei, né, que depois que eu tive um diagnóstico de câncer, a gente pensa muito na vida por vir. Né? É verdade. Porque, como será? Porque não sei o que mais. Então, e a gente vai envelhecendo, a gente está sabendo que o relógio não vai voltar para trás, que ele só vai para frente. Às vezes, né, convém, né, a gente pensar e de como é que a gente quer passar a eternidade. Eu, pessoalmente, quero passar com Jesus, né? Isso não tem a menor Eu dúvida. também, hein? E Juntinhas, aí eu sei vizinhas. que nesse momento, nessa eternidade que nos é prometida, nós vamos ter tudo restituído. E tem coisas que a gente não vai nem precisar mais, né? E outras que nós vamos receber, inclusive até como galardão, como prêmio, não sei o que. Mas nessa vida, Deus também quer nos restituir coisas, né? E eu acho que tem coisas interessantes que as pessoas às vezes não se dão conta, que Deus é um Deus de restituição, né? Lembra de Zaqueu que estava lá pendurado naquela árvore para ver Jesus passar? Né? Quando ele foi restituir, ele restituiu quatro vezes mais, né? Então, existem coisas, é muito comum na Bíblia dizer, e quando isso acontecer, tem que restituir X vezes mais, 6 vezes mais, 7 vezes mais, 2 vezes mais, o dobro, né? Uhum. Independente disso, uma das coisas que Deus quer nos restituir, né, ele quer acabar com a vergonha. Sabe, tanta gente que vive com a vergonha, né? A vergonha do que fez, do que lhe fizeram, né? De coisas que já passaram, lembram de certas situações, mas eu passei uma vergonha tão grande com aquilo. E ele quer acabar com a vergonha porque ele quer restituir dentro de nós o Espírito Santo. Ele quer derramar o Espírito Santo dentro de nós. Ele quer que dentro de nós seja um espaço, esse lugar de amor, de paz, de alegria, né? De riqueza interna, né? Riqueza de caráter, de integridade, de excelência no que a gente faz. E para isso, ele tem que repreender a vergonha. Né? Então, o que é maravilhoso do perdão de Deus, né, quando ele nos limpa, é que a gente se livra da vergonha. Né? Eu me lembro de uma pessoa que eu atendi muitos anos atrás, quando a gente estava fazendo um protocolo lá, e eu perguntei para ele assim, como é que ele se sentia, como, né, como na concepção. Ele diz, eu acho que eu sou filho da vergonha. Nossa, duro, né? Muito difícil, né?
Deus rompe essas palavras, ele rompe este poder, né, da vergonha nos envergonhar, né? E eu acho que isso é uma coisa que Deus quer restituir em nós, é a dignidade, né? É a gente poder, a gente estava falando do trabalho que dignifica, mas assim, o amor de Deus, né, o perdão de Deus, o Espírito Santo nos dignifica, nós não temos para que realmente estarmos assim envergonhados mais, né? Às vezes Deus também nos leva para essas situações difíceis, né? Em Oséias, que é outra passagem, o livro de Oséias é outro livro que eu gosto muito, e que eu falo muito da porta de esperança, né? Mas às vezes ele nos leva para o deserto, né? Foi o Espírito Santo que levou Jesus para o Que levou deserto Jesus, 40 é isso dias, aí. né? É. E às vezes Deus nos leva para o deserto, mas Oséias diz assim, é neste lugar que Deus fala conosco e fala ao nosso coração, ele fala com ternura, ele fala com carinho. E há coisas que a gente só consegue aprender é no deserto. E há coisas que a gente tem que se livrar, porque não dá mais para carregar, é no deserto, porque ele realmente pode transformar, né, esse vale de adversidade, de problemas, de dificuldade, de desgraça, ele transforma uma porta de esperança. Então, ele restaura para nós, né, esse deserto e transforma, né, em uma porta de esperança. Às vezes, a gente também já viveu muitas questões assim, de fracasso, né? Se sente fracassado. Até tem pessoas que dizem, mas eu sou um fracassado, eu sou uma fracassada. Eu me senti muito fracassada quando eu vivi um divórcio, né? Antes dos 30 anos, jovem, com uma criança pequena, eu pensei, puxa vida, né? Eu não consegui nem manter um casamento, né? Como se a culpa fosse só minha, né? Óbvio que eu tinha a minha parcela, pela qual eu também tive que me arrepender e me colocar diante de Deus, mas, né, é muito sensação de fracasso, né? Que eu acho que depois de conhecer Jesus, quem sabe escolher o parceiro, né, o casamento, é o projeto de vida mais A decisão importante, mais mais importante, né? significativo que a gente vai ter na vida, né? Mas se a gente parar para pensar um pouquinho, todos nós somos um fracassado, né? Porque nenhum de nós vai alcançar o marco da perfeição, porque é a perfeição que vai nos levar para o céu. Um errinho desqualifica, né? Então, assim, todos somos fracassados, porque nessa corrida nenhum ganha, né? Por isso que nós precisamos do perdão, por isso que nós precisamos daquele bilhete da passagem que Jesus nos dá, que é a porta, né? A porta que é Jesus, para poder entrar, né, nesse lugar, né? Então, quando a gente tenta fazer as coisas pelos nossos esforços, muitas vezes isso não dá certo, mas a gente está desvalorizando a graça de Deus. Assim, se teu pai te der uma carteira nova, de presente, ó, teu aniversário, eu quero te dar um presente. Eu sabia que você queria essa carteira. Eu vou te dar essa carteira do jeitinho que você quis. Aí você recebe a carteira e você vira para o seu pai. E quanto é que eu lhe devo? Ele diz, não, Eu isso é um ofender. presente para você. Isso é dia do teu aniversário. Eu quero te... Não, eu não posso receber isso. Eu preciso trabalhar por isso. Né? Eu preciso te pagar por isso. Eu disse, não, minha filha, eu estou te dando um presente. Eu quero que você receba. Entendeu? Às vezes a gente não entende o que é a graça de Deus. Ele nos dá as coisas. E se a gente tentar fazer isso pelos nossos próprios esforços, a gente está desvalorizando o presente. É como querer comprar, pagar o presente da carteira que Deus está nos dando. Não, que lindo, isso aqui. Olha, nunca te aconteceu. Eu vi uma coisa, me deu uma vontade. Eu vou comprar esse negócio, vou levar para minha filha. Não é aniversário, não é nada. Assim, Não me é deu nenhuma vontade. data especial. Mas me deu vontade. Quantas vezes Deus nos deu coisas que deu vontade no coração dele? Então, a gente tem que se cuidar em termos assim de não desvalorizar a graça de Deus, nem sempre achando que a gente não presta para nada, porque a gente é um total fracassado, mas reconhecendo que somos, né? Mas, ao mesmo tempo, entendendo que a graça de Deus é de graça, é presente. Ela não foi barata, custou a vida do único filho do Senhor, o único filho, né, realmente assim, gerado por ele. Mas é de graça para nós, né? E essa graça depende unicamente do amor de Deus por nós. É porque ele quis, porque ele quer, porque ele ama. Se tu acha que eu amo minha filha, meus netos, meus genros, porque minha filha, especialmente meus netos, porque são assim meio sangue, né? Meu genro é boa gente também, sabe? Eu gosto muito dele. Mas você acha que eu amo minha filha porque ela faz tudo certinho, porque meus netos... Não, eu amo minha filha porque ela é minha. É.
Ela é minha, ela saiu das minhas entranhas, né? Assim, eu vi minha neta sair das entranhas da minha filha, né? Que também é uma experiência impressionante, né? Eu acho que assim, daquelas coisas que primal, assim, de barriga, né? Da gente não de poder ver uma experiência dessas assim. Então, não é porque ela merece ou porque eu mereço, ou porque não, eu amo porque é meu. Então, Deus nos ama porque nós somos dele. Nós somos criaturas dele, nós somos criação dele. Ele quer todo mundo, ele quer todo, tem, ó, no céu tem lugar para todo mundo. Se não encher tudo, é porque teve gente que não quis aceitar a passagem. Mas que tem lugar para todo mundo, tem. Certeza absoluta, né? Não importa que tem 7 bilhões de pessoas no mundo. Tem Tem espaço para lugar para todo todo mundo e para quem mundo. já foi, sabe? É. Então, isso depende totalmente da graça de Deus, porque Deus morreu, né? Jesus morreu por nós, quando nós ainda éramos bandidos. É. Bandido. É aquele bandidaço assim, sabe? Olha, então, assim, Inimigos dele, né? inimigos, inimigos. É. Né? Jesus bateu na porta da minha cela um dia, onde, quando eu morava nesse inferno até emocional, e disse assim: olha, Sli, eu estou sabendo que você fez umas coisas aí pelas quais você está pagando. Mas se você quiser sair, eu pago essa pena no teu lugar. Sabe o que eu fiz, Marcela? Eu aceitei. Glória a Deus. Eu aceitei essa troca. E eu saí dessa cela. E Jesus ficou lá. E eu fiquei livre e Jesus ficou preso a essa cruz, a essa cela, né? Ele não merecia isso. Ele nunca fracassou, ele nunca fez, ele não merecia esse negócio. E foi assim, por isso que assim, o evangelho ele é de graça, mas ele é caro. É caro. Ele custou muito caro. Imagina se eu vou dar a vida da minha única filha por alguém para dizer assim, ah, Marcela, sai da cela, minha filha fica no teu... Mas não mesmo, esquece. Gosto muito de você, mas não é assim não. Né? E pior se você for bandida. Aí que eu não quero mesmo. A vida da minha filha, não. Eu acho por isso que tem certas coisas assim, que Deus pediu para Abraão, pediu para homem, não para Sara, que é mulher. A gente não entrega filho, a gente não entrega filho. É. 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 Mulher não entrega filho. Mas Deus entregou. E essa é a boa notícia, é de que a gente não tem que viver nesse lugar mais. A gente É. pode sair dali de graça, eu não tenho que fazer nada a não ser dizer, sim, eu quero, eu aceito. Isso não tem preço, isso é impagável, isso assim é maravilhoso, até arrepiei. Né? Fantástico. Deus gosta tanto de nós que Ele quer nos recompensar, né? Por tudo que o gafanhoto comeu, Ele quer. Né? Ele faz porque Ele quer. Então, a gente pode colocar tudo isso, né, no altar do Senhor, diz, olha, tudo isso aqui foi roubado. Deus diz, tá bom, então tá, vamos soltar esse negócio. Agora eu vou ver o que é bom para fazer. Porque, às vezes, tem coisas que o gafanhoto levou que talvez até fosse bom. A gente não precisava mesmo daquilo. Não precisava ter ido embora daquela forma. Não precisava ter ido embora daquela forma, mas a gente não precisa. Deus vai nos restituir, Ele vai nos dar o que é bom para nós. Nada está desperdiçado na economia de Deus, nada. Não existe lixo no céu. Não existe lixo no evangelho. Nós não somos com certeza. E nem há desperdício das nossas experiências. Tudo isso, né, Deus nos dá. Então, para ir arrematando, vou te dar umas dicas. Uma, eu acho que a gente tem que renunciar, né, às portas que a gente abriu. Quem sabe a gente abriu portas para o gafanhoto. Ups, vamos fechar essas portas. Olha, eu não quero mais porta aberta para gafanhoto. E pede para Deus te mostrar quais são algumas dessas portas que, quem sabe, você abriu. Às vezes, quem sabe até inocentemente, às vezes porque você quis, né? Vamos combinar que tem umas coisas que a gente fez porque a gente quis, né? A gente sabia que não estava certo, mesmo assim eu quis fazer. Então, né, pedir perdão e renunciar a essas portas. Perdoar as pessoas que me fizeram mal. Eu bato muito nessa tecla, mas não adianta, a gente tem que, né, fazer isso. Pedir a Deus que Ele restitua as coisas que o gafanhoto comeu. Diz, olha, assim, às vezes eu sei que até sou culpada de algumas coisas que o gafanhoto comeu, porque eu abri a porta. Mas eu sei que o Senhor, na sua misericórdia, na sua fidelidade, do jeito que o Senhor é, do jeito que o Senhor é bom, que me dá além daquilo que eu posso imaginar,
as coisas que eu não mereço. Eu queria que o Senhor restituísse para mim as coisas que o gafanhoto comeu. Sabe, Marcela, Deus fez isso na minha vida. Né? O gafanhoto comeu um casamento que eu tive. Mas Deus me restituiu. Né? Celebrei 30 anos de casada esse mês passado. Glória a Né? Deus. Casamento bom, né? Uma relação com os seus altos e baixos, com as dificuldades, com tudo isso que a gente já passou. Né? E pouco a pouco, quando ele faz isso, ele vai também buscando restaurar, construir dentro de nós a imagem do Senhor Jesus. Tudo isso é para a gente se parecer com Jesus, que foi exatamente onde nós começamos o nosso papo. Né? A gente se tornar cada vez mais parecido com Jesus. Então, se o gafanhoto levou suas coisas, Deus sabe onde está. Se ele te roubou, se ele te destruiu, Deus é criador. Ele faz tudo novo. Ele te dá o que você tinha. Melhor, ele te dá 2 vezes mais, 4 vezes mais, 7 vezes mais. Sei lá, né? Ele vai restituir, porque ele quer que a gente se pareça com ele. Então, não tenha medo do gafanhoto, mas não brinque em serviço, né? E vamos, né, nos colocar nas mãos do Senhor, que tem os nossos tempos, né, tem as nossas vidas nas mãos dele. Vamos nos colocar ali, né, para o Senhor restituir tudo que o gafanhoto comeu. E é impossível chegar ao fim desse podcast de hoje e dessa série de podcast sem a gente orar. Vamos orar. Porque existe de uma maneira tão doce, tão fantástica, tão brilhante, dada pelo Espírito Santo, trouxe uma ilustração tão poderosa, de fato, daquilo que a graça nos alcançou, de todo Amém. esse sacrifício de amor que Jesus fez. Ele também foi lá na minha cela. É. E eu também topei. E é por causa disso que eu vivo. É. E o meu desejo é viver, e viver em abundância, porque essa é a promessa, né? Vida. E vida com abundância. Não apenas vivermos. Ele morreu a nossa morte, para a gente viver a vida dele. É. E diante de tantas perdas, de gafanhotos, de ataques, o Espírito Santo de Deus nos moveu Esli ao longo dessa jornada de podcasts para que a gente pudesse chegar aqui hoje. E você ouvindo a gente hoje. Pode ser que agora, em 2021, ou pode ser que 2022, 2023, eu não sei. Mas esse momento, esse Jesus que chegou na nossa cela, está chegando na sua cela e está te perguntando, topa? Eu quero trocar de lugar. A gente não entende. A gente não entende o tamanho desse amor, mas o convite é para a gente viver. E a Esli vai orar por nós, vai orar por você, porque o convite é para a vida abundante. Senhor, não sei como lhe agradecer, porque um dia você veio me visitar nessa cela, visitou a Marcela, visitou tantas outras pessoas. E quem sabe hoje você está visitando alguém que está nos ouvindo. Amém. E eu quero te dizer assim que eu levanto meu coração cheio de gratidão, porque eu vi Jesus ali do lado de fora daquela porta, ele batendo na porta da minha cela, aquele inferno que eu vivia. E ele olhou assim para mim, porque o Senhor é um Deus que nos vê, Jesus é alguém que nos vê. E o Senhor me disse assim, Esli, sai daí que eu fico no teu lugar. Eu sei que você merece estar aí, porque eu merecia mesmo. Mas eu fico no teu lugar. Quem sabe você que está nos ouvindo hoje, está nessa cela e Jesus te convida a trocar de lugar com ele. Abre a porta. Ele diz assim, deixa eu ficar no teu lugar. Amém. E você fica no meu. Amém. Faz essa troca, porque não tem nada no mundo como andar com o príncipe da paz. Aleluia. Né? Porque eu aceitei, a Marcela aceitou, tantos outros aceitaram. E Jesus ficou na cela.
Ele ressuscitou. Ele tem como sair da cela. Eu não tinha como sair da cela. Mas eu saí porque ele abriu a porta para mim, porque ele é a porta, ele é a nossa porta. Aleluia. Não deixe o gafanhoto comer sua vida. Não deixe ele destruir a sua vida, a vida da tua família, né, das pessoas que você ama, do teu trabalho, das coisas que você quer fazer, dos teus sonhos. Não deixe o gafanhoto comer. Amém. Abrace esse momento. Abra essa porta. Amém. Receba essa troca impagável. Amém. E deixa Jesus ficar no teu lugar. Amém. Saia livre, né? Essa porta vai bater atrás de você. Jesus vai ficar. E você vai ter uma vida nova. Você vai ter que aprender a viver com ele. Mas você vai ter uma vida nova, uma vida diferente. A gente nunca mais é igual. Não dá para ser igual. Depois de uma troca dessas, não dá para ser igual. Amém. Senhor, eu peço essas coisas em nome de Jesus. Que Amém. todos os corações que ouçam essa mensagem hoje, que esse seja o dia da salvação. Que esse seja o dia da cura, da sanidade. Porque Deus quer que vivamos na sua santidade. E Ele nos chama a isso e Ele nos dá o caminho. Este é o caminho. Nós te agradecemos, Jesus, porque Tu és o caminho da nossa vida, Tu és a nossa porta, Tu és a nossa salvação, Tu és a nossa cura. E Tu colocas dentro de nós a Tua santidade. Aleluia. Nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém. Compartilha esse podcast. Compartilha. Compartilha porque bênção a gente compartilha. Bendito seja o nome do nosso Deus. E a gente te aguarda para o próximo episódio. Há muito mais de Deus para ser derramado aqui no podcast Sem Sanidade. Não há santidade. Muito obrigada, doutora Esli. Até a próxima, Marcela. E vamos ver o que Deus nos prepara. É verdade. Beijo!